Viva a Voz de volta e nós vamos a Brasília. Samantha Klein tem mais informações sobre os vetos aos penduricalhos. Oi, Samantha, boa noite. O presidente Lula sancionou o reajuste salarial das carreiras do Poder Legislativo. No entanto, ele vetou os chamados penduricalhos, que poderiam aí elevar os salários dos servidores para acima do teto constitucional, servidores da Câmara e Senado. O texto aprovado pelo Congresso previa uma gratificação concedendo um dia de licença para cada 3 dias de trabalho, com possibilidade de receber em dinheiro ao invés de licença. E aí, com isso, o salário dos altos funcionários da Câmara e Senado podem chegar a R$70 mil. Lembrando que o teto constitucional é de R$46.300. Entre servidores da Câmara e do Senado, eu conversei com alguns, há um incômodo com esse veto, mas também com o que chamam de diferenciação entre órgãos do Judiciário e do Legislativo. Um consultor legislativo deu um exemplo, sempre em off, claro, que existem juízes ali no início de carreira com ações de baixa relevância ganhando o dobro de profissionais diretamente ligados no que chamam de elaboração das leis que valem para todo o país. Já o presidente do Sindileges, que é o sindicato dos trabalhadores aí do Legislativo e TCU, Alisson Souza, disse que o veto era sim esperado, mas muito mais por questões morais, segundo ele, do que por efetividade de ser um salário realmente alto. Ele também critica o que chama de achatamento dos vencimentos por conta do achatamento do teto constitucional. Agora, tudo fica com essa pecha de teto, né? Como se o teto tivesse um valor extraordinário, né? E ele não tem, na verdade. É um diretor-geral do Senado, que é um servidor que praticamente trabalha até quase meia-noite todos os dias, fora fim de semana. Esse cara ganha líquido 30 mil, 35 mil. Um executivo de qualquer multinacional, uma empresa que tem um profissional do mesmo gabarito, com esse mesmo nível de dedicação, esse cara ganha o triplo do que ganha um diretor-geral do Senado, da Câmara. Agora o Congresso tem que decidir, né, numa votação conjunta da Câmara e Senado, se mantém ou derruba esse veto, porém tem uma pressão de outros vetos aí na frente, como por exemplo da dosimetria, pressão também para a leitura da CPI do Banco Master, que não é de interesse do presidente Davi Alcolumbre, portanto há possibilidade de arrastar essa convocação da sessão conjunta para depois até das eleições, tentar evitar a votação dessas matérias mais polêmicas e, ao mesmo tempo, os próprios servidores dizem não ver espaço para a votação da derrubada do veto do fura-teto antes das eleições. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Mas, de qualquer forma, Vera, derrubar esse veto vai ficar, enfim, ruim, feio para o Congresso, né? Ruim não sei, porque cada um olha para o seu umbigo, mas teve uma forte rejeição da sociedade, né? Esse aumento, os penduricalhos, salários chegando a 80 mil. Exato. Os deputados e senadores, Débora, esse ano, eles precisam do voto lá do eleitor da sua base e não do voto dos servidores da Câmara e do Senado. É claro que eles têm uma convivência intensa com esses servidores, eles têm ali uma realmente relação de até dependência, porque dependem deles para formular seus projetos de lei, seus pareceres, para tocar o dia a dia das comissões, do plenário, das lideranças, etc. Porém, na hora de pedir voto lá na ponta, isso daí vai ser extremamente impopular. Daí porque eu acho que nesse caso não é líquido e certo que vá derrubar o veto do presidente. Até porque para os 3 vetos que o Lula fez, tem justificativas jurídicas muito fortes. Ele já havia vetado, de uma maneira muito similar, um projeto de reajuste para servidores do Judiciário que propunha um aumento escalonado em vários anos. Ele fez a mesma coisa, sancionou para o ano do exercício e vetou para os anos seguintes. Agora, então, existe uma justificativa até mais forte para fazer isso, não só o cumprimento do arcabouço fiscal, mas existe uma vedação na lei de responsabilidade fiscal para você contratar gastos que vão ser pagos pelo governo futuro. Lula pode ser reeleito ou não,
Não me importa, tem uma eleição no meio. E aí é outro governo. Você não pode contratar gastos que vão se arrastar ali para o próximo mandato pagar. Então, isso daí, se eles derrubarem esse veto, o Supremo é capaz de derrubar. Da mesma maneira, a questão daquela verba compensatória, ali, licença compensatória, que você trabalha 3 dias, passa a ganhar uma folga e pode converter isso em dinheiro, não tem ninguém que vá defender isso na justiça. Isso cai na hora, porque é uma dessas maquinações que só na cabeça de quem acha que pode fazer tudo e que o dinheiro público é sua propriedade privada, que pode passar que isso é aceitável. E o terceiro veto foi em um item que mexia na reforma da Previdência. Então, isso também cairá na justiça se for derrubado. Então, eu imagino que senadores e deputados vão ver isso, vão olhar o cenário e vão deixar como está, vão deixar barato, podem até nem analisar o veto e ir empurrando com a barriga, até porque, como a Samantha falou, tem outros vetos na frente, tem outras coisas que são mais prioritárias para eles. A questão das emendas, essa questão da dosimetria. Então, acho que é uma briga que eles vão evitar comprar, até porque já está se desenrolando ali no Supremo uma discussão bem mais ampla, que é de derrubar todos os penduricalhos, por meio daquela liminar do Flávio Dino, que eles vão analisar se mantém no pleno. Então, a briga é até maior do que isso. Agora, essa fala do servidor é um daqueles clássicos, né, que a gente tem no Brasil, de comparar alhos com bugalhos, comparar os vencimentos de CEOs de empresas com o de diretor-geral do Senado. Existe uma ótima saída para isso. Se candidatar a uma vaga na iniciativa privada, a pessoa faz um concurso público e se submete a ganhar um salário um pouco menor por outros benefícios que decorrem do fato de você estar numa função pública, estabilidade, uma aposentadoria que é melhor que a do INSS, mesmo com a reforma da Previdência, uma série de quinquênios e outros benefícios que estão ali mantidos e que não foram atingidos pelo veto do presidente. Então, ele sabe muito bem de tudo isso, a jornada de trabalho bem mais curta, com menos exigência, com nenhuma exigência de desempenho, inclusive, não existe isso. Você não pode ser mandado embora a qualquer momento, não tem a pressão ali de apresentar resultados, inclusive internacionalmente ou para a matriz. Então, essa é uma falácia, essa comparação. E comparar também juiz com servidor é outra comparação de alhos com bugalhos, porque juiz equivale a deputado e senador. Juiz é aquele que... Opa, tivemos uma interrupção aqui na fala. Caiu. Tivemos uma interrupção aqui na nossa conversa com a Vera. A gente vai retomar. Fala, Carol. Não, eu ia complementar. A Vera estava falando que achava difícil os parlamentares realmente se mobilizarem para derrubar o veto. Já tem algumas manifestações que vão exatamente nesse sentido. Por exemplo, o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, não comprou esse BO, falou que está focado na derrubada do veto da redução das penas dos condenados do 8 de janeiro. Oi, Vera. Estou registrando aqui fala de alguns parlamentares, justamente nessa linha que você está falando. Ninguém está querendo muito assumir esse BO de derrubar o veto. O Sóstenes Cavalcante dizendo que o foco deles é a questão da redução de penas dos condenados do 8 de janeiro, que esse assunto dos servidores é para a mesa da Câmara. Tivemos também alguns outros parlamentares. No PSD, deputado Pedro Paulo indicou a atuação para preservar o veto, disse que a tendência é manter o veto, que a repercussão será grande e negativa se o Congresso repetiu o erro. O líder do PDT, Mário Heringer, disse que acha que o veto está corretíssimo. Tivemos também no Senado o líder do MDB, senador Eduardo Braga, dizendo que acha correto não ter extrateto em todos os poderes, se depender do voto dele, vai ser mantido. Então, estão indo nessa linha os parlamentares, assim, uma linha de cautela nesse momento. Exatamente, eles sabem como caiu ali mal na opinião pública e o que eles esperavam, né? Votaram logo ali na volta do recesso. Se colar, colou. Talvez imaginassem que o Lula não teria coragem de vetar, por não ficar mal com os servidores e que o negócio passaria. Aí veio o Dino e exacerbou o absurdo. E nesse caso, que é uma coisa rara ultimamente, a população ficou do lado do Supremo.
Então, aí acho que eles viram que era uma briga que não valia a pena comprar, até porque não é do salário deles que a gente está falando, né? Dos servidores.